na ocasião da descida do Espírito Santo, e que voltaram para Roma divulgando a fé em Jesus. Então, na descida do Espírito Santo, nós vimos que houve depois uma perseguição, e muitas pessoas saíram de Jerusalém e passaram a habitar em outros lugares. Aí, ó. Esse é o perigo. E agora Paulo, começa a escrever para eles essas cartas. Você vai ver que é uma carta um pouco diferenciada. Ela possui uma riqueza teológica muito grande, tá? Então, se dá muito valor esta carta de Paulo aos Romanos, devido ao grande conteúdo teológico dela. Martim Lutero escreve sobre essa carta. O livro de Romanos é um livro mestre no Novo Testamento. Ele é difícil de ser compreendido, tá? Ele não é muito fácil, não. Muitas pessoas não entendem porque não conhecem muitas palavras que são ditas ali, muitas coisas que são ditas ali. Olha o que João Calvino, outro teólogo, falou. Quando se obtém um conhecimento da Epístola de Romanos, abre-se porta para todos os tesouros mais escondidos da Escritura. Então, você imagina como que é profundo o conhecimento do livro de Romanos e difícil de se ler. O autor foi Paulo, Nós estamos, Paulo dizendo lá em Romanos 16, 22, Olha só, eu, Paulo, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês do Senhor. Então, Paulo, ele estava ditando essa carta e Tércio é que estava escrevendo para ele esta carta. Está lá em Romanos, capítulo 16, versículo 22. A data, por volta de 57 depois de Cristo. Em qual local que Paulo estava? Na viagem missionária, ele estava lá em Corinto. Então, quando ele estava em Corinto, ele escreveu essa carta. E o alvo dele eram os judeus cristãos, e os gentios também, porque Paulo foi o pregador dos gentios. Vocês lembram lá no concílio? Pedro, você vai pregar para os judeus e eu vou pregar para os gentios, Então, o alvo dele era esse. O versículo-chave é Romanos 1, 16 e 17. Porque a expressão-chave é justificação pela fé. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, o que é uma justificação? Mas se a senhora passar mais para cá, você pega de frente assim. Um calor, Também você fica tomando muito caldo quente lá embaixo. Aí chega aqui em cima, olha lá, diretora, está até suando, olha lá. Até suando. Então, justificar é uma palavra que a gente passa por ela assim toda hora. Mas, lá no seu emprego, quando você vai faltar ao serviço, ou quando você vai fazer alguma coisa diferente, o que você tem que fazer? Justificar. Só que no Evangelho, a sua justificativa para Deus é a sua fé. Olha que interessante, tá? É a sua fé que é a sua justificativa para Deus. É isso que Paulo nos ensina em Corinto. Em Romanos. Como em todas as epístolas de Paulo, as igrejas, o seu propósito em escrevê-las foi proclamar a glória do Senhor Jesus Cristo.
através do ensino da doutrina, assim como edificar, encorajar os crentes que receberiam as cartas. Paulo possuía uma preocupação especial para com aqueles em Roma que foram amados de Deus e chamados para serdes santo. Romanos 1:7, que diz, a todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então havia uma preocupação muito grande com aqueles que agora estavam iniciando a igreja em Roma, porque os tempos não eram fáceis, tá? Os tempos, vocês vão ver que depois do ano 60 aí, tá? Foi anos sombrios para a igreja. Já estava no final já do o último apóstolo morreu em torno de 90, 100. Então, no ano 100, perseguição na igreja já era total, já mudou-se da era apostólica para a era sombria, que nós falamos, tá? Então, para você ter uma ideia, mas isso não muda da noite para o dia. Isso vai acontecendo gradativamente, aos poucos. Então, vocês veem que a perseguição em cima dos apóstolos já estava acirrada. Nós vimos isso nas viagens de Paulo, que não estava tão fácil assim, não, né? Ele próprio era um cidadão romano, que nós já falamos, né? Por isso, tinha uma paixão única por aqueles que, na Assembleia dos Crentes em Roma, né, eles estavam congregando, né, na igreja em Roma. Quando nós falamos Assembleia, está falando da igreja, tá? Já que Paulo não tinha, até este ponto, visitado a igreja de Roma, ele escreve essa carta, que serviu como sua introdução para eles. Então, Paulo amava muito, mas não os conhecia, porque ele era cidadão romano. É como se você fosse da sua cidade que você nasceu, saiu de lá pequenininho, e você tem um amor grande pelaquela cidade que você nasceu, né? Era o que acontecia na vida de Paulo. Então, o esboço de Paulo, de Roma, perdão, dos romanos, tá? Primeiro, ele fala do capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala de doutrina, tá? Do 1 ao 3 é só condenação, você pode ler lá, tá? Do 1 ao capítulo 3 só tem parte de condenação. Do capítulo 4 e o capítulo 5 é justificação. No capítulo 6 ao 8, ele já fala de santificação. E no capítulo 9 até o 11, ele fala da eleição, tá bom? E agora, do Romanos 12 até o 16, já é a parte prática. É a aplicação daquilo que ele ensina na parte prática. Então, quando você quer conhecer, lá em Romanos 12, 1, todo mundo conhece. Qual que é mesmo? 1 e 2? Abre aí. Quem não tem aí, vamos abrir. 1 e 2. E o 2? Não, capítulo 12. 1 e 2. Como é que é? 1 e 2, ó. Nós vamos começar na prática, ó. Prática. É a parte prática da palavra, do ensinamento dele. Então, exatamente. Paulo agora,
ele inicia a parte prática. Olha, o que é conformar? Na mecânica, na engenharia, nós falamos assim: eu tenho essa chapa e eu vou conformar essa chapa. Eu fiz uma conformação. Ó, eu modifiquei o estado natural dessa chapa, tá? E Paulo está dizendo assim: olha, cristão, não se conforme, não aceite a moldura que o mundo está colocando em você. Olha ele ensinando a parte prática, tá? Não aceite a moldura que o mundo está pondo em você. Mas renove a sua força onde? A sua mente através de quem? Do Espírito Santo. Então você tem que entender que Paulo agora ele começa a aplicar toda essa parte aqui para os cristãos que estão em Roma. Então é muito importante você ler o livro de Romanos. Você vai entender muita coisa. E quando chegar na parte prática, você vai entender tudo que ele disse. Tá? Então, às vezes a gente passa por palavras que a gente não conhece. Ah, tá bom, vou passar por cima. Não, volta, vai lá no dicionário, leia ela, veja o significado daquela palavra. E você vai entender muita coisa, né? Então, do capítulo 12 ao 16 é aplicação. E no último capítulo é a saudação, né? Que ele faz a toda a igreja. Vamos lá? Os principais personagens, né? Paulo, o apóstolo e o autor do livro. Tem Febe, que auxiliava lá na igreja, na cidade de Cencreia, tá? Paulo lhes confiou a entrega de sua carta, o livro de Romanos, aos cristãos romanos, tá? Então, olha lá. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem ajuda a que venha a necessitar, pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, ela já chega com uma carta de apresentação de Paulo, lá na igreja de Roma. Ela sai de Cencreia e já vai com uma carta de apresentação de Paulo para que chega lá. E uma carta bem apresentada, né? Agora, no livro de Romanos, nós vamos conhecer o caráter de Deus. E aí nós vamos ver que Deus é acessível, Deus é eterno, Deus é perdoador, Deus é glorioso, Deus é bom, Deus é incorruptível, Deus é justo, Deus é longânimo e Deus é sábio. Deus é amoroso, Deus é misericordioso, Deus é poderoso, Deus cumpre com as suas promessas, Deus é providente, Deus é reconciliador, Deus é insondável. Olha, irmão, quanta coisa ele estava mostrando para os cristãos que estavam em Roma. Você vê que ele estava mostrando muita coisa. E ele falou, olha, além de Deus ser reconciliador, Deus também se ira. E ele estava mostrando tudo isso. Está lá no capítulo 1, 18, o 2, o verso 5 e o 6, e o 8, o capítulo 3, 5 e 6, capítulo 9, 18, 20, 22. Tudo está mostrando que Deus, ele se ira. Agora, olha só. Temas teológicos da carta dos Romanos. Primeiro, carne e espírito. Nós vemos isso muito lá, carne e espírito. E aí, qual é o sentido da palavra carne em Romanos, tá? Então, está descendendo carne corporal, quando ele está lá no capítulo 2, ele está falando de carne corporal. Quando ele está lá no capítulo 1, 3, descendência ou relação humana natural. Quando você vê lá que ele já começa a dizer, olha, não é normal um homem se deitar com um homem, a mulher se deitar com uma mulher. Não, tá? Não é a relação natural que Deus fez.
Tá lá no capítulo 1. A natureza humana fraca. Então, a natureza humana de Cristo, a velha natureza do cristão, a natureza humana não regenerada. Então, irmãos, o que ele estava dizendo para os cristãos em Roma? Olha, gente, sua carne continua com você. Não é porque você aceitou Jesus que você não vai mais pecar. Aí ele começa a descrever todas essas coisas. Então, você continua tendo as mesmas paixões, as mesmas dificuldades, você continua tendo os mesmos desejos. Porém, você agora é liberto, aí ele começa a descrever, tá? Então, vamos lá? E o sentido da palavra espírito é a parte espiritual da constituição humana. Então, aí ele diz: olha, mesmo com essa natureza carnal que você tem, você ainda continua tendo uma parte espiritual. E essa parte espiritual, ela fala mais baixo, você vai entender isso lá. A parte material, a sua parte carnal, é como se fosse assim. Ela chega aqui no pastor, vai, peca, peca, peca. Estou dizendo com as minhas palavras, né? Mas a parte espiritual fica assim: não peca, não, não peca, não. Tá? Então, o que ele estava querendo dizer é o seguinte: paixão carnal, ela te movimenta muito mais do que paixão espiritual. É isso que Paulo ensina ali na parte, né, teológica. Implicações da morada e da operação do Espírito Santo no cristão. Então, ou seja, ele diz: olha, o Espírito Santo, ele mora em você. Ele comunica com você, ele tem liberdade com você, ele supre a vida dos filhos de Deus. Ou seja, ele supre todas as vossas necessidades, tá? Ele intercede pelo povo de Deus. Ou seja, quando você precisa de alguma coisa, é o Espírito Santo que sobe e ele vai ao céu e fala: o Renato está aqui precisando de mim. Então, Jesus, o Renato está precisando da bênção. Então, ele intercede por você. É isso que Paulo vai ensinando. Ele santifica os cristãos. Então, ele santifica a sua vida. Tudo isso Paulo estava ensinando. Irmãos, não é fácil ensinar isso através de uma carta, não. Você para pensar que o conteúdo teológico é bem profundo, né? E ele fala também no capítulo 8 que o Espírito Santo é o penhor, né? O significado da lei. Olha só, o termo lei ocorre mais de 70 vezes nessa carta e nem sempre com o mesmo sentido, né? Lá no Pentateuco, a lei significa os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, como os profetas e a designação para os livros restantes. Esse é o único termo comum lá do Novo Testamento. No Antigo Testamento, em sua totalidade, Paulo diz: sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz. Olha que interessante. Então, tudo que a lei diz refere-se a uma corrente de citações bíblicas, né? Tudo que a lei diz, tudo que a palavra de Deus diz, então ele está dizendo ali muitas referências, né? Feitas citações bíblicas, feitas nos versículos anteriores. Mas dessas citações, 5 são de Salmos e uma são do livro de Isaías, tá? Se a lei se diz essas coisas, a lei só pode significar uma coisa: o Antigo Testamento. Então, ele começa a explicar para aqueles cristãos de Roma como é que eles viveriam na lei. Como que é a lei, né? E hoje a gente olha para trás e fala assim: a lei é dura, né? A lei é dura. Opa! Mas quando a gente começa a analisar, eu falo para vocês assim: a graça é mais difícil, né? A graça é mais difícil. Pastor, mas
Quando você pecava, você podia levar uma pombinha se o pecado fosse pequenininho. Se você pecasse um pouquinho mais, você levava o quê? Um pombinho. Ela levava uma rolinha, você levava um pombinho. Se você pecasse um pouquinho mais, você levava uma pretinha. Se você pecasse um pouquinho mais, você levava um bezerrinho. Pois, não, mas aí, olha só, não tinha pecado que era apedrejado, não, presta atenção. Adultério, não, se a mulher fosse pega em adultério, mas não mudou muito, não. Só não é pedra de pedra. Só não é pedra de pedra, tá? Fala assim, vamos falar uma coisa para você ver assim. Imagina, ó, a mulher que tem 2 homens, ela é o quê? O que ela é taxada pela sociedade? A pedrada, quer ver? Hã? Pode falar, não tem medo, não. Não é? É só um monte de palavra que a gente joga na mulher. Espera que eu vou te explicar. Eu vou chegar lá. Mas eu vou chegar lá que você vai entender. Espera que você vai entender, tá? Agora, e o homem que tem 2 mulheres? Ué, mas não é também prostituto, vagabundo, não? Ah, é garanhão, não é vagabundo e prostituto, não. Então, olha que as pedradas, ela vem, tá? Quem não te julga é Deus. Mas que o homem te condena, ele te condena. Só que o tempo da lei era assim. Se eu desse um murro na cara dele, ele podia me dar um murro. Se eu matasse por acidente alguém da família dele, eu tinha cidades refúgios que eu podia ir e eu ficava nessa cidade refúgio. Enquanto eu estava lá, ele não podia me matar. Olho por olho, dente por dente. Agora, hoje, se eu der um murro no olho dele, ele fala assim: ô, meu irmão, eu tenho que te amar. Ama, ama aqueles alunos que ficam pegando no seu pé. Ama, ama aqueles pai e mãe que ficam te perturbando o tempo todo. Ama, ama aqueles motoristas que ficam fazendo covardia com você. Ó, é difícil ou não é, gente? Não é difícil para o lado do pecado, porque hoje o pecado eu não preciso mais lá. Já pensou que pecado nós ia oferecer a dinossauro, dragão, era, né, hipopótamo, nós ia levar só animal assim. Não tinha, né, para ver que até que os dinossauros morreram por causa disso. Brincadeira. Mas hoje não. Aí é onde que vem o Paulo falando, gente, agora é a graça. A graça, você é justificada pela sua fé, por aquilo que você crê. Olha que interessante. Você é justificado por aquilo que você crê. E o que é fé? Fé é eu crer que eu tenho algo na minha mão sem ter nada. Imagina o que é fé. Hum, você está numa situação difícil. Imagina assim, você está lá no meio do oceano, debatendo no meio das águas e acreditando, vai aparecer um barco. Vai aparecer um barco, eu creio. Isso é fé. Né? Tem pessoas que falam assim, não, eu vivo pela fé. Ó, abre aspas. Ele vive pelo bolso dele. Aí ele fala que vive da fé. Viver da fé é diferente, né? Eu não sei se eu já contei para vocês, mas eu já contei uma vez que eu estava orando sobre o monte de areia. Não, né? Eu estava construindo a minha casa ali em Goiânia, em Trindade, sabe? Aí chegou uma carreta, um tema de um caminhão, despejou areia lá para mim, né? Era para vir de 2 viagens, sabe? O cara veio logo numa carreta e despejou aquela montanha de areia assim, impediu a passagem de tudo. Falei, meu Deus, pela fé, eu estou crendo que esse monte vai sair daí e vai ficar ali.
Eu olhava para o monte e ele estava no mesmo lugar. Jesus, eu creio pela minha fé que esse monte vai sair daqui, vai para lá. Eu orei umas 4 vezes. Aí Jesus falou assim, você sabe por que não foi? Eu falei, não, Jesus, minha fé está ruim. Não, é porque você não pegou um carrinho de mão. É mesmo, Jesus. Fui lá, catei o carrinho de mão e comecei a carregar areia. Carreguei areia até 00:30, 1h da manhã, para me carregar aquele montão de areia. Fé. Minha fé não foi suficiente para carregar. Mas eu tive que transportar de 16 para 14. Ó. Mas não dá labareda, não dá nada. Ela vai ser só purificada. Ele começa a dizer isso. Lá em Corinto nós vamos ver isso. Romanos continua dizendo o seguinte: quando entregamos nossas vidas a Cristo, não somos mais controlados pela nossa natureza pecaminosa, mas somos controlados pelo Espírito. Ó, entendamos isso. Espera aí que eu vou explicar daqui a pouquinho. Se fizermos a confissão de que Jesus é o Senhor e crermos que Ele ressuscitou dos mortos, somos salvos e nascidos de novo. Então, precisamos viver uma vida oferecida a Deus como sacrifício vivo para Ele. O que Paulo quis dizer para nós? Que quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, nós somos agora não controlados pela nossa natureza humana. Você é controlado pelo Espírito Santo de Deus. É como se falasse assim, ó. Vou dar exemplo meu, tá? Eu sou Jesus Cristo, ó. E Ele é o pecador. Aliás, vem cá, irmã. Você que vai ser o Jesus. Você que vai ser o Jesus Cristo, eu vou ser o Capitinha. É melhor que eu vou colocar você de Capitinha, né? Então vai. Ó, tá aqui, ó. A Bíblia diz assim, ó. Vamos fazer uma encenação para você entender um pouquinho aí o que Paulo quis dizer para nós. A partir do momento que ele aceita Jesus, Jesus dá para ele uma carta de libertação. Entrega essa carta de libertação para ele. Pronto, olha só. Ele entregou a carta. Está aqui Jesus, calma. Olha só. Ele agora foi justificado pelo Espírito Santo e ele agora já não vive mais pela natureza dele. Ele é controlado pelo Espírito Santo. Mas o inimigo das nossas almas, ele agora diz assim, que se o Filho te libertar, é ou não é? Mas, olha só, agora, ele era escravo do pecado antes, não era? Albino. Você lembra daquele tempo bom? Albino, que você comia bem, Albino. Rapaz, hoje você está nessa peleja aí, mas eu consigo te dar uma vida boa, pô. O Albino agora já começa, ó, o pensamento dele. Começa agora, ó. E ele já começa assim, não, mas resistir. Albino, olha, tem comida boa. Lembra que esse tempo de farra? Albino? Que esse tempo bom, hein? Você quer voltar para aquele tempo? Eu consigo te ser de novo. Aqui, bobo, é só você me dar essa carta aqui. Tomei dele. Qual é o documento que ele pode apresentar para o Espírito Santo agora? Nenhum. Porque o capeta vai lá e ó, rasga tudo. Assim, só para a gente entender o que é. Mas a Bíblia diz que nós não vivemos, né? Nós somos o quê? Controlados pelo Espírito Santo. Aí vem o Espírito Santo. Albino, hein? Nossa, você caiu, Albino. Ó, você caiu na lábia do capeta. Senhor, ele me tomou a minha carta. Ela comigo, ó. Ele me tomou a minha carta. Mas aí o que faz, irmãos? Olha só. Ele se arrepende. Ele é controlado pelo Espírito. Ele se arrepende. Aí, ó, Jesus vem aqui, ó. Ele toma a carta da minha mão e devolve para o Albino de novo. Olha, Albino, ó, estou te devolvendo a sua carta novamente. É isso que Paulo estava ensinando para os cristãos romanos. A nossa luta continua a mesma.
Albino! Todos os dias. Não foi isso que Paulo disse, que todos os dias nós temos que lutar contra a nossa natureza? Isso é isso que ele estava ensinando. Obrigado, Jesus. Pode sentar, viu? A próxima vez você pode passar lá na coordenação, lá que tem o cachê lá, viu? É isso que Paulo estava ensinando, irmão. Dá para entender mais ou menos aí, né? Aí, a oinha até vibra assim. Aí, não é? É assim. Não, eu vou contar para vocês assim, ó. Eu fui pregar, sábado retrasado, né, na confraternização, né? Aí, nossa, mães, irmãos, naquela semana eu coloquei a igreja de jejum de carne. Eu nem lembrei que ia ter confraternização. Irmãos, esta semana ninguém come carne. O máximo que você vai comer é ovo. E uma semana inteira. Domingo, nós liberamos o jejum para todo mundo. Então, domingo nós vamos, né? À noite nós podemos comer carne, mas ninguém come. Irmão, chega eu lá na confraternização. Quem foi na confraternização viu aquele cheiro maravilhoso de carne. Aí a pessoa chegou perto de mim e disse: não, que você não come carne, não, toma aqui. Toma, que tinha esse? Eu falei, irmã, eu pedi à irmã assim: oh, não tem uma mandioca lá, não? Aí a irmã trouxe um pratão de mandioca. Eu falei, eita, que maravilha aqui. E o irmão tá assim: mas você não quer carne mesmo, não? Olha só, é assim, irmãos, é a apresentação na vida da gente. O capeta, ele fica te instigando no seu ponto fraco. Mas Paulo falou, ó, você agora não é controlado mais pela sua natureza pecaminosa. Você é controlado pelo Espírito Santo, tá? Então, a adoração a Deus que te salva de ser o maior. O quê? O teu maior desejo. Então, olha o remédio que Paulo estava dando. Quando você se sentir tentado, o que você deve fazer? Adorar a Deus. Olha o Paulo dando o remédio para eles. Quando você se sentir tentado, adore a Deus. E você adora a Deus cantando, lendo a palavra, né? Aí, quando faça essa experiência para você ver. O dia que você levantar azedo, começa a cantar. Começa a cantar. Em 10 minutos, você está docinho, docinho, docinho. Tá? Ceder é pecar. Assim, o que você está falando aí, né? Eu vou lembrar que, um fato, a gente era criança e a minha tia, o meu avô era pastor, né? E a gente era tudo menino, ia tudo passear, né, na casa um dos outros, dos primos, né? De vez em quando nós brigava, sabe? Aí, paulada daqui, pedrada dali, xingava o outro. E quem começava a xingar e brigar, aí a minha tia começava assim. E quando ela via que nós não estávamos escutando a subir, ela ficava. Na, 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 Nós começava a lembrar, meu Deus, pecado não, não. Lembrava do hino. Ela ficava sofejando esse hino pra gente. Pronto, acabava a briga na hora. Todo mundo virava paz, pronto. Né? É isso que Paulo estava ensinando. Talvez a melhor aplicação de Romanos seria aplicar Romanos 1,16. Não me envergonho do Evangelho. E a conclusão, para fechar o livro de Romanos, né? A história de Deus. Hoje eu demorei muito, tá? Mas é a primeira carta. O amor de Deus para com todos, né? E o amor de Deus foi tanto para os judeus quanto para os gentios e foi manifesto na morte e na ressurreição de Cristo. E que o Espírito Santo leva tudo isso a ser expresso na vida cotidiana de todo aquele que crê. Então, irmãos, quando você lê a carta de Romanos, você vai ver que é uma carta muito abençoada. Você vai aprender muito. Pensa que ela é fácil? Não é, não. Atos, Romanos, Coríntios. Eu preciso falar um pouco de Coríntios. É só 24 slides, é pouquinho. Então,
F5. F5? Ô, meu chefe, é F5? Sei nem qual que é o F5, não é? Depois do 4, né? Então, tá aí, né? Agora, nós vamos entrar para uma igreja diferente. Vocês vão ver que a igreja de Corinto, agora, você vai começar a entender por que Paulo escreve tanto aquelas confusão toda a igreja de Corinto, tá? É uma carta de correção, que Paulo se posiciona contra aqueles que estão lá na cidade, né, de Corinto. Questão após questão, em geral ligadas ao comportamento deles, tá, irmão? Então, a igreja de Corinto era uma igreja que, como é que eu vou explicar? O comportamento deles era um comportamento mundano, tá? Mundano. Então, Paulo agora começa a explicar para eles assim, em geral ligados no comportamento deles, mas que, não obstante, consistem em infidelidade ao evangelho, tá? Então, é uma das epístolas eclesiásticas, quem escreveu foi Paulo, no ano 55, e ele estava na cidade de Éfeso, e ele estava escrevendo para os cristãos que estavam em Corinto. O versículo-chave é: deles leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja, há divisão entre vocês, vocês estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha a situação que a igreja de Corinto estava, tá? Então, a expressão-chave era divisão na igreja. Estava havendo muita divisão. Não, eu sou de Paulo, não, eu sou do fulano, não tem disso não, tá? Eu puxo a sardinha para a minha lata, não, é a minha. Então, a igreja estava nessa situação. E Paulo disse, olha, eu não pude dar alimento para vocês sólido, porque vocês não estavam em condições de recebê-lo. E olha o problema aqui. E, de fato, vocês ainda não estão em condições. Você imagina? Eles já eram novo convertidos, vieram para a igreja e não puderam receber alimento porque estavam num comportamento mundano. Já estavam dentro da igreja e Paulo ainda continuou afirmando. Ainda não posso dar para vocês ainda. Estão com o mesmo pensamento mundano, tá? Paulo é quem fundou a igreja em Corinto. Poucos anos depois de deixar a igreja, o apóstolo Paulo ouviu alguns relatos preocupantes sobre a igreja de Corinto. Eles estavam cheios de orgulho e tolerando a imoralidade sexual, tá? Os dons espirituais estavam sendo usados indevidamente e havia um crescente mal-entendido das principais doutrinas cristãs. O apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios, na tentativa de restaurar a igreja de Corinto, à sua fundação, Jesus Cristo. Então, a igreja não estava muito diferente do mundo, tá? Se qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Então, a igreja estava semelhante à vida mundana, tá, irmãos? Então, aí Paulo começa a escrever para eles. É por isso que você vê que a carta de Corinto, ela é cheia de indagações, né? Paulo responde às indagações vindas da casa de Cloe, né, sobre divisões que estavam tendo na igreja, está lá no capítulo 1, e problemas morais e problemas éticos, tá? Na igreja estava tendo perversidade sexual, estava tendo, cada um trazia os seus costumes, porque nesse tempo já começou os imperadores, vocês vão estudar depois na história da igreja, os imperadores querendo dizer assim, olha,
Se você for cidadão xinguarense, eu vou dar para vocês. Se você for cristão, eu vou dar para vocês o green card aqui. Aí o povo vinha tudo para a igreja, ó. Começava a encher a igreja, tá? Foi a era que começou isso aí, tá? Então, todo mundo vinha para a igreja. Cada um vinha com o seu costume. Já não estava mais preocupado com a santificação. E ele queria só vir para a igreja e receber lá né, a cidadania romana. Paulo responde às perguntas feitas na carta. Ó, fala sobre casamento, sobre divórcio, sobre carne oferecida para ídolo, fala dos problemas lá no culto, no dia do culto, lá no capítulo 11, os dons espirituais, né? Quando esse do capítulo 11 aqui é um que a gente lê constantemente, né? O povo chegava para a Santa Ceia, eles achavam que tinha que encher a barriga, e quem queria chegar, e aquela confusão, e cada um queria comer mais do que o outro. Então, aí Paulo começou a mostrar isso a eles, tá? Depois, a confusão que teve dos dons espirituais. Depois, sobre a doutrina da ressurreição. Depois, o problema das coletas, né, das ofertas, dos dízimos, tudo. Olha a quantidade de problema que tinha dentro da igreja. O principal personagem é Paulo, que é o autor, e Timóteo. Timóteo foi o missionário enviado por Paulo para auxiliar a igreja de Corinto. Então, você imagina que o pobre do Timóteo é que foi o pastor da igreja de Corinto. Ele deve ter sofrido lá, né? Para ter essa confusão. E também os membros lá da casa de Cloe, né? Vocês lembram lá que Paulo, ele falou para que a Febe, né? E também tinha lá em Corinto a Cloe, tá? E comunicaram a Paulo das divisões entre os cristãos da igreja. Então começou a haver dissensão, divisão. Paulo fala sobre tudo isso nessa carta. Ele fala do caráter de Deus, né? Nessa carta, que é fiel, glorioso, santo, tal, tudo isso tem lá. Vamos falar um pouquinho da cidade de Corinto para você entender. Corinto era uma cidade importante. Naquele tempo, com a população de cerca de 500 mil de pessoas. Então, você vê que era uma cidade razoavelmente grande. Xinguara tem quantos? Hã? Então, Corinto tinha mais ou menos 500 mil habitantes. Então, eu não sei, né? Aí eu estou falando para vocês para a gente ter a noção aí. Tá? Estava localizada num local estratégico ao sul da Grécia, entre dois portos marítimos, e tirava bons lucros do comércio que passava por esses portos. Era uma cidade muito próspera. Muitos comerciantes e marinheiros visitavam Corinto, ó, e cometiam atos pecaminosos ali, que não teriam coragem de cometer na sua própria terra, tornando uma das cidades mais imorais. Então, como era uma cidade portuária, todos que vinham pelos navios iam para a cidade de Corinto e ali cometiam as atrocidades que eles não podiam cometer lá na terra deles. Então, aquilo tudo estava afetando a igreja de Corinto. De fato, comportar-se como um habitante de Corinto era o mesmo que ser devasso. Imagine, irmãos, que situação que estava a igreja, tá? Haja vista o fato de muitos convertidos da igreja de Corinto tinham saído de ambientes imorais. A igreja sofreu inúmeros problemas. Então é por isso que Paulo, olha, falou sobre divórcio, sobre casamento, sobre prostituição, sobre corte de cabelo, e ele começa a falar um monte de coisa porque a cidade era considerada devassa. E daí a pouco vocês vão ver lá a cidade de Éfeso, que é bem perto, que tem o templo da deusa Diana, que fazia-se orgias sexuais no templo lá. Então, tudo isso refletia, tá, na cidade de Corinto. Olha só, aí Paulo escreve assim, ó: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatra, nem adúltero, nem homossexual, passivo ou ativo, nem ladrão, nem avarento, nem alcoólatra, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados e foram santificados. Foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Então, olha como é que Paulo teve que iniciar a carta dele para aquela igreja, né? Aquela igreja estava terrível. O templo de Afrodite, eu coloquei templo, mas é templo, tá? Eu errei. Era servido por 1000 prostitutas que participavam da adoração. Então, Afrodite era a deusa da fertilidade. E dentro do templo dela tinha 1000 prostitutas. Então, o povo saía dos navios e iam para a casa de Afrodite. Aí, ó, casa da Afrodite. Por isso que tem a casa das tias, a casa das primas, né? Aqui é a casa das tias e das primas, né? Lá em Minas é a casa da luz vermelha. Então, é tudo assim, tá? Embora exteriormente a cidade fosse bela, havia muita corrupção oculta lá. Então, Timóteo, como pastor da igreja, ele teve muita dificuldade, a ponto dele não conseguir controlar a igreja. E ele tem que pedir Paulo para escrever a carta, para tentar amenizar a situação que estava ocorrendo na igreja de Corinto. A primeira carta de Coríntios saiu da terceira viagem missionária de Paulo, tá? Ele estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Paulo tinha recebido alguns relatórios lá da Chloe, nos quais havia referência a uma série de problemas presentes na igreja, além de vários questionamentos sobre o assunto prático do cristianismo. 1 Coríntios é uma resposta das indagações de Chloe. Embora a epístola tenha recebido, eu repeti, né? Então, desculpa aí, porque eu repeti. Dilemas da igreja. Olha só o que estava acontecendo. Tinha partidarismo, está lá em 1 Coríntios 1 e o 3. Tinha impureza, tinha litígio de irmão com irmão, tinha casamento e divórcio, tudo confuso, tá? Tinha idolatria, ordem no culto, não se tinha ordem no culto, né? Então, quando um começava a falar em língua, o outro começava, e começava aquela confusão, e cada um querendo falar mais do que o outro. Você vê tudo isso lá, tá? Desprezo pela ceia do Senhor, por isso que ele escreve aqueles versículos da ceia, e a ignorância sobre os dons. Tudo isso que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Alguns assuntos polêmicos. A liberdade cristã. Paulo sempre desfrutou com a autoridade da sua liberdade cristã, mas o apóstolo também se preocupava com as implicações e de má compreensão ou aplicação desse conceito. Liberdade não pode ser confundida com libertinagem, tá? Por isso Paulo afirmou: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas são lícitas, mas nem todas me edificam. Então, não quer dizer, está bem explícito aí, né, que liberdade não pode ser confundida com libertinagem. O uso do véu na igreja. Meu Deus, à primeira vista, aparentemente tratam de saber se as mulheres devem na igreja usar véu ou não. Mas lendo mais cuidadosamente, descobrimos que o texto trata da relação entre mulher e o homem, ordenada por Deus. Na época de Paulo, as mulheres usavam véu como símbolo de sujeição ao homem, tá? Lá naquele tempo. Aí, o que acontece? Eles, então, vai usar véu ou não vai? Então, elas usavam véu porque ela era submissa ao homem. Mas chegava na igreja, elas não queriam usar véu. Aí falou, não, gente, aqui Cristo
é o noivo. Você é a noiva, você tem que ser submissa a Cristo. Então, Paulo estava explicando. Isso era um costume daquela época. Então, Paulo estava explicando isso para a igreja, tá? O evangelho tinha dado à mulher uma liberdade que nunca antes tinha possuído, abolindo da distinção dos sexos quanto à salvação e ao estado de graça. Então, era o que estava acontecendo e Paulo agora começa a explicar essas coisas para eles, tá? Parece que por causa dessa liberdade, as mulheres de Corinto reclamavam de igualdade de condição com os homens, em todos os sentidos, e com uma declaração clara desse direito. Vieram a profetizar e a orar sem o véu. Então, não, nós temos o mesmo direito, então nós não vamos usar véu, não, nós não somos mais submissos, não. Então, agora nós vamos orar e nós vamos profetizar na igreja, tudo sem véu. Aí Paulo vai lá e explica, gente, isso é costume. Você não usa véu lá com o seu marido por subordinação? Sim. Por que aqui na igreja você não vai usar véu? Aqui é Cristo. Então, ele estava ensinando isso aí, tá? Deu para entender essa parte aí? Sim? Amém. Ao fazer isso, violaram a ordem divina, que é a seguinte: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Dons de língua. Vamos lá. Os crentes de Corinto sofriam muito com o mau uso do dom de línguas. Por isso, o apóstolo definiu alguns princípios sobre o uso. É o último dom da lista. Possui menor importância que a pregação da palavra. Deve ser seguido de interpretação. 5 palavras entendidas valem mais do que 10.000 em outras línguas. Ó, Paulo explicando isso para eles, tá? Servia de sinal para os descrentes. Somente 2 ou 3 poderiam falar no culto. Olha que situação, irmãos. Como é que era terrível a igreja de Corinto. Tá? Bagunçada. Quem estuda a igreja era bagunçada, literalmente. Tá? Então, se você começar a ver ali, ó, ele teve que fazer a lista. Tá lá, ó. Tá escrito em cada lugar, ó, tem os seus versículos mostrando o que ele foi falando. Ele foi consertando a igreja, tá? É uma carta que... Não vou falar nada. Contribuições. 1 Coríntios faz uma contribuição imensa à igreja, à doutrina da igreja, para a sua natureza, a sua unidade, a sua diversidade, as suas características, a sua conduta, interdependência e a sua disciplina. Mesmo havendo pouco nessa epístola sobre o governo da igreja, em 1 Coríntios 15, constitui não somente a mais antiga lista escrita das testemunhas da ressurreição de Jesus, mas também a mais importante análise neotestamentária da natureza da ressurreição. Então, Paulo agora começa a ensinar para eles sobre a doutrina, né, da ressurreição, porque estava havendo confusão na igreja sobre a ressurreição. O que ia ser ressurreição? Tanto que quando ele chega lá em Tessalônica, esse conflito da igreja chegou lá em Tessalônica. E em Tessalônica ele falou, não, para aí, vamos agora ensinar tudo como é que é, porque tinha vindo as fofocas, vou dizer assim, lá de Corinto, a fofoca chegou lá em Tessalônica, e chegou tudo distorcido, né? Mas o problema iniciou tudo lá em Corinto, tá? Como diz a irmã, a igreja era o quê, irmã? Bagunçada, né? A carta foi aceita no cânon, já é citada na última década do século, né? Ela foi citada por Clemente de Roma e na primeira década do segundo século por Inácio de Loyola. Nunca houve problema algum para a aceitação do cânon dessa carta, né? E na prática, muitos dos problemas e questões com os quais a igreja de Corinto estava lidando ainda estão presentes na igreja de hoje. As igrejas da atualidade ainda lutam com divisões, ainda lutam com imoralidade, ainda lutam com o uso dos dons espirituais. O livro de 1 Coríntios poderia muito bem ter sido escrito para a igreja de hoje,
E faríamos bem em prestar atenção às advertências de Paulo e aplicá-las a nós mesmos. Apesar de todas as repreensões e correções, 1 Coríntios traz o nosso foco de volta ao lugar certo, para Cristo. O amor cristão genuíno é a resposta a muitos problemas. É o que ele diz lá no capítulo 13, né? Quando ele fala que o amor é o maior dos dons. Porque ninguém amava ninguém lá. Tá? É uma confusão. Quando você começar a ler a carta, você vai ver. Se você acha que a irmã achou que era bagunçado, você vai entender muito mais do que isso. Viu? Então, vamos ver que a conclusão, né? Essa carta ocupa um lugar importante na história bíblica, lembrando-nos constantemente de que Deus chama um povo para si mesmo, para que eles possam se conformar à sua própria imagem, tá? Refletida na aparente fraqueza e loucura da cruz. Então, o que Paulo quis dizer aqui para nós? Eu coloquei isso aqui, ó. Essa carta ocupa um lugar importante na história. Lembrando-nos, deixa eu só ver se eu coloquei a foto. Não. Lembrando-nos constantemente de que Deus chama um povo para si e para aqueles que possam se conformar à sua própria imagem, refletida, né? Aparente fraqueza e loucura da cruz. Eu queria ter colocado uma imagem, eu esqueci, quando a gente dá muito estudo de liderança, é um gatinho que olha para o espelho e quando ele olha no espelho assim, ele não vê um gatinho, ele vê um leão. Então, eu ia colocar essa imagem, mas eu esqueci. Aí, infelizmente, vocês me desculpam. Mas eu vou explicar a imagem, né? O que Paulo quer dizer é o seguinte: ainda que você se sinta um gatinho, ainda que você se sinta fraquinho, ainda que você se sinta um nada, quando você está na presença do Espírito Santo de Deus, você é um leão. Então você reflete uma imagem de leão, tá? Era isso que eu queria ter colocado aqui. O gatinho olhando, né? Ele olha no espelho assim e ele olha, não vê ele. Ele vê um leãozão bem grandão. Tá, irmão? Então é isso que é a sua vida. Não importa aquilo que a gente faz. Você é justificado pela sua o quê? Fé. Amém? Deu para entender um pouquinho da igreja de Corinto? Deu para entender um pouquinho da igreja de Roma? Né? Então, a igreja de Roma, você viu que é uma igreja teológica, né? E a igreja de Corinto? Amém? Nós vamos ficar com esses dois hoje, que não dá para iniciar a terceira carta, porque faltam, tive que correr, falta 5 minutos. Corri muito. Meu coordenador, deseja falar alguma coisa? Aí, ó, tá vendo? A palavra está com o nosso coordenador. Ah, não sei não. 3 aulas eu sei que eu encerro, porque ainda falta. Deixa eu ver aqui.